Hoje, finalmente, vou cumprir a minha promessa, quase promessa de começo de ano, e vou falar finalmente sobre o método Snowflake, que é o método que eu utilizo para escrever. Eu não utilizo ele na íntegra, mas eu vou deixar aqui para vocês bonitinho como que funciona o método todo. Eu vou explicar tópico por tópico e vou deixar na descrição do vídeo bonitinho como cada tópico funciona. Tudo bem? Vamos lá! Hoje é o dia da gente falar do Snowflake. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena. E hoje nós vamos falar aí sobre o método Snowflake, que é um método que eu já venho falando com vocês há um certo tempo, seja aqui ou seja no Instagram. Eu sempre bato na mesma tecla que eu uso o método Snowflake, que o método Snowflake faz parte da minha criação, enfim. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês de como o método Snowflake funciona. Para aqueles que não sabem, Snowflake é floco de neve, que é justamente naquilo que esse método se baseia. Seriam floquinhos de neve que vão compondo a sua história, ou seja, pedacinhos de um todo muito maior. O método Snowflake tem basicamente 10 tópicos e durante esses 10 tópicos você vai montando a sua história meio que sem perceber, fazendo um resumão, um roteirão, como você preferir chamar. E esse passo a passo leva você a ter a sua história ao final dos seus 10 tópicos, já organizadinha num roteiro bonitinho que vai te ajudar e muito a escrever a história. A primeira etapa do método Snowflake é você fazer uma frase, de preferência uma frase bem curta, que resuma toda a sua história. E aí você vai pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer em uma única frase toda a minha história, explicar tudo o que vai acontecer, todas as tramas e subtramas? Não é isso. Você tem que ser o mais específico e concreto e simplificado possível. Por exemplo, eu vou dar aqui uma versão aí bem, acabei de inventar, uma história de uma garota que ela descobre que, na verdade, ela tem sangue meio alienígena. Ela é uma mestiça, ok? Vamos com essa premissa. A garota, ela é uma meio alienígena. Então, vamos com essa premissa aí e vou tentar fazer aí, usar o método Snowflake, essa criaturinha que não existe e essa história que também não existe, ok? Então, vamos dar aí um nome fictício e temporário para essa nossa personagem de Elisa. Então, Elisa é uma garota normal, que tem uma vida normal, que foi criada somente pela mãe, enfim, e ela nunca conheceu o pai dela. Então, vamos com essa premissa de que ela tem o sangue de alienígenas e em um determinado momento esses alienígenas resolvem vir atrás dela, ok? Então, na primeira frase que definiria essa história seria: Elisa é uma garota normal com uma vida normal que descobre ser uma meio alienígena ou ter o sangue de uma meio alienígena. Pronto, você já definiu a sua história em uma única frase. Então, quando você for capaz de definir a sua história em uma única frase, você vai conseguir sintetizar a ideia da sua história, o que é mais importante na sua história. O que é importante na sua história? Que ela tem um namorado que é um babaca e abusivo? Não. Talvez seja um assunto bacana e legal para abordar, sim, mas o tema central da história não é esse. E outros assuntos que vierem surgindo são apenas isso, assuntos secundários que, apesar de poderem ser muito interessantes, não são o tema central da sua história. Então foca nisso. A frase tem que definir a sua história, tem que ser uma frase definidora. Segunda etapa. Você vai pegar essa frase e você vai expandir ela em uma sinopse ou um roteirinho de 5 a 6 parágrafos. Seja o mais sucinto possível, colocando apenas os acontecimentos mais importantes da sua história. Foca no que realmente importa.
A Elisa tem uma vida normal, ela sempre viveu, ela e a mãe dela. Ela tem um namorado lá abusivo e um babaca, enfim, que vai servir só pra gente dar um soco na cara dele em algum ponto da história, o que vai ser bem legal. Sei lá, no 3º ou 4º parágrafo você diz que, sei lá, uma liga de mercenários intergalácticos vem atrás dela porque o pai dela quer ter a guarda dela da pior forma possível, mas enfim, whatever. E sei lá, no 4º parágrafo você descobre que o pai dela tinha um pupilo e que esse pupilo se voltou contra o pai dela em algum motivo e que ele resolve ser o guardião dela. Não sei, quem sabe, alguma coisa assim, né? Então ficaríamos assim, com mais ou menos o que aconteceria ali naquela história da Elisa e da sua vida e dela descobrindo ser uma meio alienígena. A 3ª fase eu considero uma das mais importantes, que seja você usando o método Snowflake ou não, que você sempre deveria fazer, mesmo que seja um bem simplesinho, é ficha de personagem. Ai, mas o que eu vou colocar em uma ficha de um personagem? Tudo aquilo que você ache mais importante. A personalidade do seu personagem, as características físicas e psicológicas, um pouco do background dele, do que aconteceu antes da história, a idade dele, se isso for extremamente relevante para a história, ou mesmo que não seja, coloque todas as informações que você ache interessantes ou importantes, signos, as crenças, por que ele é assim, por que ele é assado, como ele chegou nesse determinado ponto, o que motiva ele a continuar, enfim, tudo que você achar importante no seu personagem, coloque na ficha de personagem. Nesse primeiro momento, você pode fazer uma ficha de personagem mais básico, porque lá na frente você vai fazer uma outra ficha de personagem. Como eu falei, a gente vai expandir a ficha de personagem e aquela sinopse que você fez lá em cima, que era bem básica e contava os acontecimentos mais básicos da sua história. Eu, particularmente, gosto de já fazer uma ficha de personagem mais completinha e não ficar, faz uma mais ou menos, não, agora faz uma melhorzinha. Por isso que eu uso o método Snowflake, basicamente os 4 primeiras etapas, na verdade 3, né, que é a frase, a sinopse e a ficha de personagem, e depois eu sigo o meu caminho, eu faço do jeito que eu acho melhor, tanto que ele pede para você expandir a sinopse da sua história, colocar mais detalhes, e o que eu faço é mais ou menos isso, não exatamente, que eu faço tópicos-chave, cenas ou conversas ou coisas que são importantes durante a história e que eu vou, digamos que, colocando mais, não tantos detalhes, mas, por exemplo, a fulana foi na padaria, fulana foi tomar banho, não necessariamente isso, mas só para vocês entenderem. Fulana mata cicrano, esse tipo de coisa, só para eu não me esquecer daquela ação ou daquela cena ou daquele momento que vai ser definidor ou que vai levar o personagem para um certo momento. A 6ª etapa é expandir cada parágrafo da sua sinopse em uma folha, ou seja, você vai descrever mais e mais os acontecimentos, tornando eles mais ricos e melhores. Então, ao invés de você colocar que ela vivia somente ela e a mãe dela ali, pode colocar que ela e a mãe dela tinham uma relação muito boa, mas ela não gostava de não saber exatamente quem era o pai dela, e ela sempre se perguntava, e ela já tinha ido atrás de algumas pistas falsas sobre quem seria o pai dela, sobre o namorado abusivo, enfim, idiota que ela tem. Você pode falar que num primeiro momento ele era lindo, maravilhoso, um príncipe, mas no momento que eles começaram a de fato a namorar, ele começou a podar ela, tentar dizer que roupa que ela deveria usar, como que ela deveria falar, os amigos com os quais ela deveria sair, enfim. Você vai aprofundando esses pequenos pormenores da sua história para tornar ela mais rica e, de uma certa forma, ajudar você na hora de escrever. Eu admito que essa parte pode ser um pouco importante, porque foi o que me ajudou esses últimos dias a escrever quase 5.000 palavras em 3 dias. Então,
funciona assim. Você pegar uma frase, né, vamos dizer assim, fulana matou cicrano, e explicar exatamente o que aconteceu dentro daquela cena, por que a fulana matou o cicrano, quais foram os motivos que levaram ela a matar o cicrano e assim por diante. Então, essa parte pode ser até que bem importante e bem interessante de você talvez tentar utilizar. Eu não uso dessa forma, mas eu admito que ela pode sim te ajudar na hora da escrita a sair talvez ali de um bloqueio criativo ou de uma dificuldade muito grande para você escrever. O 7º capítulo diz para você, a 7ª etapa, diz para você detalhar ainda mais a ficha de personagens. Como vocês podem ver, o Snowflake é muito vai e volta, vai e volta. Faz isso, agora faz aquilo, agora volta no passo 2, agora volta no passo 4. E eu acho por isso que eu não gosto muito de todos os tópicos dentro deles, mas ele pode ser interessante para você que está aí começando e está um pouquinho confuso, que não sabe muito bem para onde ir, mas é interessante sim. Eu vou colocando na ficha dos meus personagens aquilo que eu acho que vai ser importante para eles ao longo da narrativa. Se não for importante, ou se não for agregar, ou se não fizer o menor sentido, eu não faço. Simples assim. O que eu acho importante são as características físicas, para você não esquecer delas lá na frente, porque pode acontecer, vamos combinar. As características psicológicas do seu personagem e um background, mesmo que ele não seja um personagem que vai ser um grande personagem nessa história, é bacana você criar uma história do passado para ele, porque você pode vir a usar ou precisar dessa história no futuro. Então, fica a dica. A 8ª etapa é fazer uma planilha com todos os capítulos que você pretende fazer. Eu sou um pouco contra a você se cercear, fazer ali um quadradinho e dizer: não, a minha história terá 20 capítulos. Você não sabe o que vai acontecer ao longo da escrita, então é um pouquinho estranho você tentar colocar ali dentro daquela caixinha que a sua história vai ter 20 capítulos e no capítulo 19 falta um monte de coisa para você resolver. Então eu acho um pouco estranho. Porém, é muito importante você tentar não encher linguiça, né? Você tentar não inventar ou tentar enfiar coisas que não fazem o menor sentido dentro da história. Mas o que eu faço, e aí vai de cada pessoa, eu escrevo a história do jeito que ela vem fluindo pra mim e depois eu volto cortando, apagando, fazendo uma lipoaspiração, como diria a Cláudia Lemes, né? Da minha escrita e tirando tudo aquilo que não é necessário e que não é importante para a história. Mas vai de você, como eu disse, se você é um escritor iniciante que está um pouquinho perdido, talvez usar todos esses 10 tópicos te ajudem. A 9ª etapa fala para você escrever um rascunho, desenvolver as cenas com base em um rascunho. Tá aí, todos os autores meio que já fazem isso, né? Eu meio que já faço isso mesmo, mas eu não faço rascunho, eu já escrevo a cena e depois eu volto apagando e reescrevendo. E o 10º passo é: faça esse rascunho. Ou, como eu diria, escreva a primeira versão da sua história. Que a primeira versão nunca vai ser a mais perfeita, você sempre pode melhorar, então muita calma. Eu escrevi, eu terminei o livro, eu fui ler, meu Deus, tá um lixo, dá vontade de jogar fora, de tacar fogo, de não deixar ninguém ler aquilo. Calma, pequeno gafanhoto, a primeira versão nunca é a melhor versão de nada. Eu conheço pouquíssimos ou quase nenhum autor que terminaram um livro e não preciso mexer. Vai pra Amazon, vai pra editora, vai não sei pra onde. Não. Sempre tem o que melhorar e é nisso que você tem que focar. Então é isso que eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Snowflake é um pouquinho mais chato que a maioria dos métodos que eu falei, porém, contudo, todavia, o método Snowflake também é um método bem completinho aí para você que está começando, para você que está iniciando na escrita, e ele pode servir muito para você. Eu particularmente não uso todas as etapas, eu uso a primeira, segunda e a terceira, que eu acho bem legais e que te ajuda a ter um panorama bem geral da sua história. E depois eu faço as coisas de acordo com o que eu costumo fazer normalmente. Vou deixar, como eu já disse, na descrição, dizendo tintim por tintim como que funciona essas etapas mais explicadinhas, mais bonitinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like que ajuda muito o canal a crescer.
se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os seus coleguinhas, que pode ajudar muita gente aí que tá com dificuldade na escrita, que não tá conseguindo escrever direito, que a escrita não tá fluindo da forma como gostaria, e quem sabe o método Snowflake possa te ajudar ou possa ajudar alguém por aí. Me sigam nas redes sociais para mais novidades, dicas de escrita, desabafos, as séries que eu estou vendo, os livros que eu estou lendo, enfim, tudo que eu ando fazendo por aí. Vou pedir para vocês ativarem o sininho também para saberem sempre quando os meus vídeos estão por aí. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!